Oi, gente, boa noite. A aulinha de hoje chegou só agora porque tivemos alguns problemas técnicos, tá? Mas eu fiz uma pequena gravação com um PowerPoint para vocês, para esclarecer um pouquinho sobre esse nosso conteúdo que é polígonos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir polígonos. Polígono é toda figura plana, não vazada, delimitada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, olha, são figuras planas, não vazadas, não podem, ter furos, delimitadas apenas por segmentos de retas. Então, só pode ter retas e não podem se cruzar, tá bom? Então, olha aí, na primeira linha eu tenho, no primeiro quadro eu tenho exemplos de figuras que são polígonos. Se vocês observarem, são todas figuras planas e todas são limitadas por segmentos de retas, tá bom? Não importa o formato dele, ali não faz diferença para mim o formato. O que faz a diferença é que são figuras planas, formadas, por segmentos de reta, delimitados por segmentos de retas que não se cruzam. Agora, presta atenção no segundo quadro. No segundo quadro, eu dou exemplo de figuras não planas. Por que essas figuras são não planas? Presta atenção na primeira figura. Ela é toda cheia de curvas, A primeira, a segunda, ela é delimitada por curvas. A terceira figura é vazada. A quarta figura tem retas que se cruzam. A segunda é um retângulo, Seria um retângulo, mas ela tem as suas laterais circulares, tá vendo? Então, ela não representa um polígono. E a última figura é um círculo, Se eu só tenho que ter segmentos de retas, então nenhuma delas aí me atendem, enquanto ser polígono, só a do primeiro quadro. O segundo tópico é falar dos elementos de um polígono. Agora que nós já definimos o polígono, nós vamos conhecer como que se chamam os elementos do polígono. Primeira coisa, o que é um vértice? Olha lá o pontinho que eu exemplifico como vértice. O vértice é cada quina dessa aí, é a união de dois segmentos de reta, tá? Então, cada quinazinha da figura é um vértice. O lado é muito fácil, gente? É a lateral da minha figura, independente da dimensão dela, é o que a gente chama de lado do polígono. Diagonal. A diagonal sempre vai ser traçada de um vértice a outro. Então, essa linha que se traça internamente de um vértice a outro, eu chamo de diagonal. Agora, os ângulos. Ângulos não é a região formada entre duas semirretas? Então, os lados internos formam os ângulos internos. O ângulo externo, ele vai ser formado pelo lado, e o prolongamento de um dos outros lados, Essa região externa aí a gente vai estar chamando de ângulo externo, tá? Então, são só esses os elementos de um polígono: vértice, lado, diagonal e ângulos externos e internos. Agora, nós vamos ter que conseguir identificar se o meu polígono é convexo e não convexo. Então, o que é um polígono convexo? Um polígono convexo, gente, é quando, de acordo com o formato dele, eu traçar dentro dele um segmento de reta, esse segmento que ele sempre vai estar dentro, internamente do polígono. Você traça dois pontos quaisquer e liga esses pontos. Ao ligar esses pontos, você vai observar que você vai construir um segmento de reta interno.
ele sempre vai estar dentro do polígono. Pode ser o ponto que você quiser pegar, a distância que você quiser dar, 2 pontos internos. Ligou, vai encontrar um segmento de reta interna. Agora, quando o polígono não for convexo, vai acontecer de você traçar uma reta e essa reta vai ter pontos, vai ter uma parte dela que vai ficar externamente da figura, que vai ficar pelo lado de fora da figura. Então, o que vai acontecer? Ele pode, se ficar essa parte de fora, a gente chama ele de polígono não convexo. Eu gosto muito de usar a régua. Você pega a régua e desliza sobre a figura. Então, quando você desliza a régua sobre a figura, você vai perceber que quando a figura é um polígono convexo, a régua sempre vai tocar em 2 pontos da extremidade do polígono. E quando ele não for convexo, vai ter partes que ela vai ter momentos que essa régua vai tocar em mais de 2 pontos, né? Então, ela vai ficar uma parte interna, uma parte fora da figura. Aí eu falo que ele é um polígono não convexo. Outra coisa importante é a classificação dos polígonos. A classificação dos polígonos vai acontecer de acordo com o número de lados. Então, se for uma figura, um polígono que tem 3 lados, eu vou chamar ele de triângulo. Se ele tiver 4 lados, eu vou chamar ele de quadrilátero. Se ele tiver 7 lados, eu vou chamar ele de heptágono. 10 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. Lá no livro de vocês, tem mais exemplos lá. E se você tiver curiosidade de saber uma figura com um número maior ou menor de lados, é só você pesquisar na internet, na Positivo 1, que você encontra os numerozinhos. E também naquela folhinha que eu dei, parece que tem uns a mais lá. Esse mapa mental sobre polígonos, tá vendo? Esse é um resumo da matéria. Mapa mental, ele faz um resumo do conteúdo de forma sistemática que você vai visualizar os tópicos importantes. Então, o que é importante para nós aí? Definir polígono, definir se ele é convexo ou não é convexo, definir a classificação, dos polígonos. Aí eu coloco se eles são regulares. Polígonos regulares são aqueles que têm os ângulos internos iguais, Aí usa a palavrinha congruentes. Os ângulos, quando eles são iguais, a gente chama de ângulos congruentes. Então, se os ângulos internos são iguais, são congruentes, eu chamo de polígonos regulares. E abaixo da palavrinha polígonos, eu tenho o desenho de um polígono, onde eu represento o vértice, os lados, os ângulos internos, externos e as diagonais, tá bom? Agora vai lá, faça a nossa atividade do roteiro e não se esqueça de me enviar na Positivo On, tá bom? Qualquer coisa, só me chamar. Desculpa. Um grande abraço e se prepare. Semana que vem nós teremos aulinha ao vivo, online, tá bom? Pela Positivo On. Fica de olho aí. Beijinho, beijinho e um ótimo feriado para todos vocês.